Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Maravilha, é sempre um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, de amor, de alegria. Hoje também quero cumprimentar nosso grande amigo palestrante da noite, Omar Gontijo, que muito obrigado, meu amigo, por estar aqui sempre conosco, pessoa que eu tenho um carinho muito especial, meu irmão de longa data, com certeza. E quero também cumprimentar os nossos amigos internautas que também estão nos assistindo agora, pelo nosso site, nosso YouTube, nos mais longínquos rincões aqui, não só do nosso Brasil, mas também de outros países. A gente tem recebido aí inúmeras manifestações de carinho de todos os nossos irmãos brasileiros que estão aí, que não podem estar aqui conosco, né, pessoalmente como vocês. Mas como foi colocado, nosso estudo hoje que antecede a palestra de perguntas e respostas, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, basta levantar a mão, nossos voluntários estão nas laterais com papel e caneta, nós já temos várias aqui para responder, de estudos anteriores, e o pessoal fica colocando ali também no nosso caixinha de perguntas, né? E eu já vou respondendo uma aqui, que a pessoa fala o seguinte: o que acontece com o espírito de um suicida? Ele realmente sofre muito? Porque tem hora que dá vontade de desistir de tudo. Olha, meu amigo ou minha amiga, deixa eu falar para você que fez essa pergunta, e para todos vocês e para todos os nossos amigos internautas. O sofrimento de um suicida no plano espiritual, eu não tenho aqui palavras para descrever o que é um sofrimento de um suicida. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, porque não existe no nosso vocabulário, não existe no nosso dicionário uma palavra sinônimo de sofrimento de um suicida. Tal grande é esse sofrimento. É muito maior do que vocês imaginam. Nós, encarnados, nós espíritos, nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida, olha só. As pessoas às vezes vêm conversar comigo no acolhimento fraterno, às vezes passando por situações extremamente complicadas, mas e o meu livre-arbítrio? Eu tenho direito, eu posso fazer, poder você pode, né? Mas vai ter que aguardar as suas consequências, porque o nosso livre-arbítrio ele não é absoluto, ele é relativo, ele vai até onde não se afronta uma lei maior, uma lei divina, portanto uma lei imutável, que é a lei de Deus. Deus nos deu a vida, só Ele tem o direito e o poder de tirá-la. Nós não podemos abandonar a nossa luta aqui, meus queridos. Quando, por as mais diversas situações que passamos, e eu sei que todas as vezes a gente passa por situações muito difíceis mesmo, tem dia que é complicado, tem época na nossa vida que quem aqui que já não passou por situações terríveis? E às vezes você vem e diz, meu Deus do céu, não, melhor voltar para o plano espiritual, que aí acaba restando uma vez, na próxima, quantas vezes eu já escutei isso aqui nessa casa? Na próxima, às vezes é melhor, já ameniza a situação, mas não é assim, meus queridos. As nossas provas e expiações que passamos aqui nessa nossa reencarnação são oportunidades, na verdade, de crescimento espiritual. São oportunidades para que nós possamos aprender, reaprender, reeducar. Essa é a verdade. E o sofrimento de um suicida no plano espiritual é para nós aqui, eu afirmo para vocês, inimaginável. Eu falo isso para vocês também com muita propriedade, porque nós que trabalhamos ativamente na área mediúnica, e eu converso com esses espíritos praticamente todos os dias nessa casa, igual eu estou conversando com vocês aqui agora, atendendo a todos eles, nas suas mais diversas situações, inclusive dos suicidas, porque ninguém também é desamparado. No plano espiritual, para vocês terem noção, quem coordena toda a equipe de socorristas de suicidas no plano espiritual é Maria de Nazaré, olha só, mãe de Jesus. E os servos de Maria estão ali atentos, mas cada um passa por um processo complicadíssimo no plano espiritual. Tem uma passagem no livro Martírio de um Suicida e no País da Luz, onde Antero de Quental, que foi um poeta português, e ele se suicidou. Tem uma praça em Portugal com o nome dele, com 2 tiros no peito, e ele, num desses livros, ele fala o seguinte: olha só o que Antero de Quental falou, quando ele teve condições, né, de se manifestar, depois de longo tempo depois do suicídio, ele fala assim:
que os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento na terra. Olha só. Os maiores martírios, quer dizer, a pior, imagina aqui agora, a pior coisa que possa acontecer. Os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Então, não sei dizer para vocês o que é um sofrimento de um suicida. Muito grande. É inimaginável, meus queridos. E tem, inclusive, eu gostaria de sugerir para todos vocês aqui uma palestra da minha autoria, está aí no site do Jesus Nazaré, depois entra lá no YouTube. Se estiver difícil de achar lá, porque são milhares de palestras, né? Digita lá no Google, lá no YouTube, lá Sérgio Bebiano Palestras, vai aparecer um monte de palestra minha lá. E tem um que se chama Suicídio e Suas Consequências. Nessa palestra eu falo de uma forma bem didática o que acontece com essa questão do suicídio, baseado aí nas nossas obras básicas, inclusive. Mas fora isso, meus queridos, além do sofrimento do suicida no plano espiritual, ele vem depois com sequelas na próxima reencarnação. Ele vem, né? Isso aí é certeza. Olha só, ele trará sequelas na próxima reencarnação? A espiritualidade fala assim, sim, com certeza. Então, aí você sofre no plano espiritual, prepara para a própria reencarnação, vem com problemas terríveis em relação, pessoa que se enforcou vem com problema respiratório, deu um tiro na cabeça vem com problema mental, enfim, não é regra, mas tu vem, com certeza terá sequelas. Então, realmente, meus queridos, o suicídio jamais, em tempo algum, será uma válvula de escape, jamais será uma porta de saída. Então, tenha fé, perseverança, resignação para passar por esses momentos difíceis na nossa vida, mas que são necessários para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual. Né? Eleva sempre seus pensamentos e peça ajuda, porque Deus jamais desampara seus filhos. Jesus jamais nos abandona. E os nossos amigos espirituais, em especial o nosso Espírito Protetor, está sempre atento aí às nossas necessidades. Tá certo? Vamos lá. Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá bem? Porque tem um eco, né? Foi tirada a cortina de lá para lavar, então hoje está dando esse eco, mas a gente vai tentar falar devagar para todo mundo entender. Só um comentário, Sérgio. Quem se suicida, ele não está querendo acabar com a vida, ele está querendo acabar com o sofrimento. Porque alguém nesse estado, ele está com um sofrimento mental muito grande. Nós vamos falar isso na palestra de hoje, que é sobre saúde mental. Mas um dos maiores sofrimentos é exatamente ele perceber que ele não conseguiu acabar com o sofrimento. Ele não conseguiu deixar de existir. Então ele continua com todos aqueles sofrimentos que ele já tinha e outros, e mais outros. Inclusive a decepção de ter tentado acabar com a vida e não ter obtido sucesso. Então, o que devemos procurar é exatamente, em alguns casos até, o psicólogo, o profissional da área, para nos ajudar a eliminar o sofrimento mental, buscando as causas daquele sofrimento. Mas aí é outro assunto. Eu acabei de receber uma pergunta e a gente prioriza as perguntas de hoje. E eu adoro esse estudo porque permite isso, porque na palestra eu vou falar de saúde mental e espiritismo e não vou poder responder pergunta. Aqui eu posso. Então alguém perguntou assim: como os espíritos podem resolver aquilo que foi feito mecanicamente pelas mãos do homem? Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu entendi que é assim: como é que os espíritos vão influir aqui no nosso mundo espiritual para resolver alguma coisa material,
porque ele fala que foi feito mecanicamente com as mãos. Então eu fui ali e peguei o Livro dos Espíritos, e assim, a gente quando fala, não fala da nossa cabeça, né? E o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro espírita do mundo, escrito em 1857, aonde Allan Kardec transcreve as informações, as instruções dos espíritos superiores, nos esclarecem até hoje. Então, o Livro dos Espíritos ele tem 3 partes: as causas primeiras, o mundo espírita, que é o mundo dos espíritos e a vida dos espíritos, e a terceira, que fala das leis morais. Tem uma quarta também, que vai falar do futuro, da vida futura. Então, nessa segunda parte, o capítulo 9, ele escreve intervenções dos espíritos no mundo corporal. E aqui são vários capítulos. Eu sugiro quem fez essa pergunta fazer um estudo, porque talvez a minha resposta não vai ser suficiente para esclarecer a sua dúvida. Esse Livro dos Espíritos provavelmente tem na biblioteca, né, Sérgio? E a pessoa pode pegar e ler. E a leitura é muito gostosa, gente. São perguntas dirigidas aos espíritos. Então, Kardec pergunta, os espíritos respondem. Kardec pergunta, os espíritos respondem. Então, basicamente, o que fala nessa parte, que os espíritos, eles não influem mecanicamente no mundo. Para isso, eles vão precisar de médiuns mecânicos, médiuns de efeito físico, que hoje em dia, por exemplo, são raríssimos. Não existe muito. Na época de Kardec até teve mais para comprovar os fenômenos, mas hoje existem muito pouco desses médiuns. Então, os espíritos interferem na nossa vida pelo pensamento. Então, através de uma sintonia vibratória, os espíritos bons nos ajudam, nos inspiram, igual aqui na minha prece que eu pedi essa inspiração. E os espíritos não tão evoluídos, os espíritos que nos odeiam, que querem fazer mal para nós por alguma causa, eles nos influenciam negativamente. Então, os espíritos podem agir no nosso mundo através do pensamento. Vou dar alguns exemplos, tá? Um exemplo bom. Você está com algum problema, você está precisando de uma solução, aí você pede ajuda espiritual, faz uma prece, e os espíritos ali ligados a você, né, vão buscar uma solução para aquele problema seu. E vão te dar uma inspiração de forma que você consiga resolver esse problema. Agora, um exemplo ruim dessa intervenção. Tem um espírito do lado de lá, que ele tem um determinado vício em alguma droga, né? E aí lá ele não consegue mais usufruir materialmente daquela droga, ou dos efeitos daquela droga. Pode ser uma droga ilegal, mas pode ser uma droga legal, lícita, como, por exemplo, o álcool, que tem alguns efeitos, o tabaco. E aí esse espírito, então, não tendo como utilizar isso, ele vai, sabe que você gosta e tal, e ele vai te influenciar para você utilizar aquela droga, e ele fica ali junto com você nesse processo de sintonia, tendo aquelas mesmas emanações, aquelas mesmas sensações que ele tinha quando encarnado. Então ele te usa, né, inclusive prejudicando o seu organismo, que essas drogas sempre têm efeitos maléficos no organismo, e ele fica ali te incentivando a usar cada vez mais. Você já tem o vício físico, a dependência física, e ele fica te utilizando como um copo vivo, né, para beber, utilizar o álcool. Então é um exemplo ruim de como que um espírito pode influenciar os nossos pensamentos.
Então, mais ou menos isso, em diversas formas, está explicado aqui no Livro dos Espíritos. Então, os espíritos agem na nossa vida, nos influenciando pelo pensamento para o bem e para o mal. Tem até no livro aí dos Espíritos, foi colocada a pergunta de número 459, né, João Marco, que fala, né, quando Kardec pergunta, os Espíritos podem influenciar as nossas vidas? E os Espíritos respondem, muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, né? Uma pergunta até inusitada, vamos chamar assim, chega para mim aqui agora, não é bem espírita, mas fala assim, por que vendem coisas no centro? Vejo nessa casa e em outras que frequento, venda de livro, venda de água, alimentos, bazar. Não estamos transformando o centro espírita em comércio? Não deveria ser doação? Olha, para você que fez essa pergunta e para todos, tem uma passagem que fala muito bacana, que fala assim, dai de graça o que de graça recebestes, né? Mas nós temos que entender, meus queridos, que nós vivemos no mundo material e não no mundo espiritual, não é? Então, quando a gente vem aqui nesta casa, e em todas as casas espíritas, em todas as entidades sem fins lucrativos, entidades religiosas, enfim, tá certo? Seria muito bacana se nós tivéssemos condições aqui, por exemplo, de fazer doação de água mineral, porque às vezes, por que tem aqui? A preços bem baixinhos, né? Praticamente o mesmo valor que o centro adquire. Porque as pessoas vêm direto do trabalho e esquecem de trazer uma garrafinha de água do filtro para ser fluidificada. Então a gente tem aqui para ofertar aqui a um preço simbólico, né? R$2. Livros. Né? O João Mar tem lá a livraria, no GEC e tudo, mas ele adquire livros ali para poder, né, repassar para as pessoas. E a gente compra livros para poder colocar aqui à disposição, porque fica mais difícil para a pessoa comprar direto numa livraria, por exemplo, né? Então tem à disposição, mas custa recurso financeiro. O centro não tem condição de doar livros, como foi colocado aqui, o livro. Nós temos uma vasta biblioteca. Esta sim, você pode pegar livros emprestados sem custo algum. Mas livros novos, o centro adquire. Nós temos aqui a Jantinha Solidária, que tem 2 objetivos. Hoje, por exemplo, é dia da Jantinha. Eu fico doidinho para chegar terça-feira. Por quê? Né? O primeiro objetivo, aqui, as pessoas chegam, vêm direto do trabalho, a palestra acaba 9 horas, depois tem o passe ainda e tudo mais, chega com fome, e aí, até chegar em casa, fazer janta, então já pode jantar aqui, ou então arruma a marmitinha e leva para casa. Já chega em casa, já está prontinho. Mas tem um custo. E também esse valor ajuda na manutenção da casa. Vocês chegaram aqui agora e tinha um chazinho fraterno ali, esse é gratuito. Né? Tem um copinho, tem um chazinho, um bolo. Hoje teve bolo de banana, uma delícia, a dona Cleusa preparou para nós, gratuitamente. Mas isso também tem um custo para o centro, porque gasta gás, né? Gasta todo o material ali para poder fazer, tá certo? Tem as quitandinhas, toda segunda-feira o voluntário faz quitandas, faz bolo, faz quitandas. Isso ajuda na manutenção da casa e a pessoa leva para tomar o café da manhã, tá certo? Então, pessoal, essas questões todas ajudam na manutenção da casa e oferece para o frequentador da casa um mimo, para que aquela pessoa também possa, né, ter aqui uma água disponível, ter uma quitanda, ter uma jantinha aqui. Um livro que fica fácil de adquirir, mas isso tudo tem um custo. O Centro Espírita Jesus de Nazaré não recebe doações governamentais aqui, né? Aqui é mantido por voluntários. Ninguém aqui recebe salário, todo mundo aqui é voluntário. Mas a energia elétrica, a CEMIG não nos dá de graça. A água também não. Quando vai no banheiro, tem lá papel higiênico, papel toalha, tem sabonete, né? Aqui, vai tomar uma água, tem um copinho descartável. Aqui, quer tomar um chazinho, tem copinho, tem chá, tem tudo aqui. Isso tudo custa. Está tudo limpinho, tudo arrumadinho, né? Aparelhagem de som, isso tudo tem custo de manutenção. Lâmpada queima, tem que trocar. Então a gente sempre pede doações, sim, porque a casa sobrevive de doações para ir. Então, gostaria muito que fosse tudo gratuito, sabe, Jomar? Mas o Jomar também, presidente fundador do GEC, Grupo de Ética, Estudo e Cidadania, também sabe mais ainda que a gente que está na frente dos trabalhos, eu como presidente fundador dessa casa, né, a estrutura física, eu fiz tudo. Fizemos aqui agora, construímos mais 22 salas.
sem pedir doação para ninguém. Graças a Deus, Deus me deu, né, uma condição financeira de eu ter esses recursos para poder fazer essa obra de expansão aqui, que dia 20 de agosto, aproveitar a oportunidade aqui para convidar a todos, dia 20 de agosto teremos a inauguração com a Liz e o Alex, que estão vindo de Brasília para fazer a palestra cantada para nós aqui, tá certo? Mas tudo isso tem custo, né, gente? Aqui de manutenção. Então, para a pessoa que fez essa pergunta, gostaria muito, sabe, Gilmar, de poder dar livro de graça, de dar água mineral de graça, de fazer tudo aqui, jantinha de graça, mas não é possível. Infelizmente, né? Manutenção dessa casa aqui é muito cara. É muito cara. Mensalmente aqui, né? Não temos funcionários, mas temos a manutenção toda que gera aqui um custo altíssimo. Então, infelizmente, não é possível ofertar aqui em forma de doação. Mas, né, já pensou se eu pudesse também, né, daqui a um tempo, hein, Gilmar? Vou vender água, hein? Água fluidificada? Não é o objetivo da casa, brincadeira, né? A gente vende água mineral para ser fluidificada, mas é um custo baixíssimo, que é o mesmo valor que a gente compra aí no supermercado, tá certo? Espero ter explicado bem. Quiser completar, Gilmar? Bom, mais uma pergunta que nos chega aqui, e se alguém quiser fazer pergunta, de novo, é só levantar a mão, tem a pessoa aí de lado, pega a pergunta de vocês, né? E a gente lê, responde aqui, comenta, porque eu acho que está sendo gravado aqui para os internautas também, né, Sérgio, ter essas coisas pela internet. Então, uma pergunta que chegou aqui é a seguinte: o que diz o Espiritismo sobre a esquizofrenia e como lidar com o esquizofrênico que tem problema com qualquer religião? Esse aqui já vamos falar um pouco mais sobre essa questão e como que o Espiritismo ajuda não só o esquizofrênico, mas qualquer pessoa que tem algum sofrimento mental. Então, nós vamos falar na palestra. Agora, o que eu posso responder dessa pergunta aqui? Primeiro, se a pessoa já está identificando como esquizofrenia, eu acredito que ela já teve um diagnóstico de um profissional, que não seja só um julgamento. E aí, provavelmente, o que a gente recomenda é realmente uma terapia e um atendimento profissional. Agora, na segunda parte, ela já fala que ele tem problema com religião. Eu também tinha problema com religião, né? Eu era super crítico de todas as religiões. Na verdade, quando me apresentaram o Espiritismo, não me apresentaram como uma religião. Me apresentaram assim, tipo assim, você sabia que os espíritos escrevem livros? Eu falei assim, espírito escreve livro? Como assim? Não entendi nada. Aí o cara falou, espírito escreve livro. E me deu um livro psicografado. Aí eu, por curiosidade, entrei, sem entender o espiritismo como religião. E quando você lê esse livro aqui, ó, o Livro dos Espíritos, a gente percebe que Kardec também não quis criar uma religião. Ele era um professor, um escritor, e quando começou a acontecer os fenômenos mediúnicos na França, em 1800, fenômenos que ficaram conhecidos como mesas girantes, que todos os jornais da época noticiaram, e que era uma brincadeira dos salões parisienses, ele começou a estudar os fenômenos. Nunca quis criar religião nenhuma. A religião foi criada muito tempo depois, quando foi trazida para o Brasil, e aqui, como ele escreve uma outra obra mais ética, que é essa aqui, ó, que eu recomendo a todos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí ele estuda Jesus, e porque aqui fala de Deus, que era um assunto das religiões, acabou que aqui no Brasil o Espiritismo foi se tornando uma religião. Mas até hoje eu não gosto muito disso não, porque
comparar o espiritismo às outras religiões, não dimensiona tudo que o espiritismo é. Né? O espiritismo, digamos assim, tem uma dimensão religiosa quando nos liga a Deus, né? Quando fala de morte, porque a morte até o espiritismo era tratada só pelas religiões, a ciência nunca tratou disso. Então, assim, apesar de ter uma dimensão religiosa, o espiritismo é outra coisa. Tem um filósofo espírita que eu admiro muito, é uma das pessoas que eu mais admiro, inclusive é um grande sucessor de Kardec na França. O nome dele ficar velho, foda. Leon Denis, obrigado, ainda bem que tem um espírito aqui mais inspirado que a gente, Leon Denis. Leon Denis conheceu Kardec quando criança, quando adolescente, jovem. E ele viu Kardec dando uma palestra lá em Lyon, na França, Lyon. E o que acontece? Ele se apaixona pelo espiritismo e depois que Kardec desencarna, ele continua. Me parece que ele vive até ali por 1900 e um pouquinho, 1910. E num dos últimos livros dele, perguntam para ele, o espiritismo vai ser a religião do futuro? E sabe que ele responde, né, com uma tirada extraordinária? Não, o espiritismo não é a religião do futuro. Ele é o futuro das religiões. Por quê? O espiritismo, se bem compreendido, veja bem, não é se bem acreditado, não é ter crença nos conteúdos espíritas, não. O espiritismo, se bem compreendido, ele elimina a necessidade de ter uma religião. Vou repetir. Se o espiritismo for bem compreendido, ele elimina a necessidade de ter uma religião. Aí você pode ser católico, budista, ou não ser nada. Por quê? Ele te dá uma compreensão da realidade das coisas. Daquilo que era tido pelas religiões, eu vou falar disso também hoje. O espiritismo elimina, por exemplo, da gente aquela culpa que vem do pecado original. Essa culpa do pecado original, ela causa um tanto de problemas mentais, né? A pessoa se sente culpada. Então o espiritismo explica que esse pecado original, né, não é da forma que as igrejas colocam. Ela, por exemplo, tira o nosso medo do inferno. Ela destrói a ideia do demônio, do diabo, explicando. Então, novamente, o espiritismo bem compreendido, ele elimina a necessidade de você ter uma ou outra religião. E o espiritismo, ele está aberto para tudo que for conhecimento da ciência. O próprio Kardec falou o seguinte: se a ciência mostrar que o espiritismo está errado num ponto, o espiritismo retira aquele ponto da sua doutrina e adota a perspectiva científica. Se de repente a ciência prova que a reencarnação é um princípio errado, o espiritismo abole a reencarnação e vai para aquilo que a ciência comprovar. Então isso é muito forte. Isso mostra que o espiritismo não é dogmático. Ele não tem um dogma, que é um conceito que não pode ser destruído, que não pode ser transformado, que não pode ser mudado. Então, quando você tem esse conceito, o espiritismo, para essa pessoa aqui, que tem resistência contra qualquer religião, ele perde essa resistência.
né? Porque o espiritismo não tem dogma, o espiritismo não tem papa quem manda, o espiritismo não tem casa, você pode fazer o espiritismo, o evangelho no lar, através do estudo dos livros, né? Então o espiritismo ele não tem nenhuma característica das outras religiões. Ele foi se transformando uma religião aqui no Brasil porque foi se tornando uma religião para a maioria das pessoas, mas ele não é, né? Muito interessante. Tem uma obra que eu gosto muito de Leon Denis, chama No Invisível. Eu sugiro a leitura de vocês, que vem provar cientificamente a existência dos espíritos, inclusive com fotos e tudo mais. E aí nós vamos ver cientistas renomados como William Crookes, que vem nos mostrar realmente. Então a ciência vem provar o espiritismo. Essa é a grande verdade. E foi uma das coisas que eu me afeiçoei muito a doutrina espírita na época. Também como Jomar, extremamente cético, eu era e sou ainda. Né? Para mim tem que ter prova. Esse negócio de estar escrito aqui, não, tem que provar. Então a ciência vem provar, cientificamente falando, a existência dos espíritos e a influência que eles exercem na nossa vida. Um comentário aqui de uma pessoa que fez aqui sobre a minha última pergunta que eu respondi aqui. E ele fala assim, que aqui eu sempre fiz trabalhos voluntários e a casa sempre põe a gasolina no meu carro. Fato. Né? As pessoas às vezes não têm condição e a gente ajuda sim. E a gente sempre pede. Né? Quem puder ajudar a casa aqui com contribuições será sempre muito bem-vindo, porque a casa sobrevive de doações. Uma pergunta interessante que a pessoa fala o seguinte, o que acontece na hora do velório? Eu fui outro dia em um velório perto... Eu fui outro dia em um velório. Perto do caixão me senti muito mal. Uma tristeza bateu em mim, que eu não sei explicar. E todo mundo conversando ali em volta, me falaram um dia que o espírito fica ali, junto do caixão. É isso mesmo? O que fazer? Isso aqui me deixa muito triste, sabe, meus amigos? Eu vou muito em velório, às vezes as pessoas, seja para dar as condolências ali para as pessoas, ali para um amigo, enfim, um familiar. Ou seja, porque às vezes as pessoas me chamam para fazer uma prece no velório e tudo, a gente vai. E o que eu vejo nos velórios, na grande maioria das vezes, eu vejo de tudo, menos o mais importante, que seria uma oração. A gente vê no velório o pessoal só conversando. Aí você vem em velório, a pessoa conversa de tudo, ó, né? Faz negócio, troca carro, combina viagem, combina pescaria, né? Conta piada, ri. Pior, fala mal do coitado ali, do recém-desencarnado. Também, nossa, seu cachaceiro também, batia na mulher, você pode ver, caloteiro. E não raro, meus queridos, nos ensina a espiritualidade, através das obras, o espírito ali às vezes está apegado ainda àquele corpo ali. Dependendo da forma como ele viveu, encarnado, pode estar ali agarrado ali ainda. E aí é uma situação delicada. Por isso as pessoas, às vezes, com mais sensibilidade, chegam perto e acabam sentindo aquela tristeza também. Então, meus queridos, às vezes a pessoa vai no velório, muitas vezes as pessoas vão para cumprir uma obrigação social. Às vezes recebem uma ligação, te contar, fulano de tal morreu, viu? Velório é 11 horas. Aí você fala assim, mas 11 horas? Hora do almoço? Não vai cair a minha vida tudo aqui, ué? Vai atrapalhar nossa senhora, mas eu vou ter que ir, né? Eu vou ter que ir, porque se eu não for, o que o povo vai falar? Nem veio no velório, aí você vai, contrariado, contrariada, mas para cumprir uma obrigação, aí você se mostra para todo mundo, tem que cumprimentar todo mundo, para todo mundo ver que eu fui, né? Porque aí todo mundo vai falar que eu fui. Aí você vai por obrigação, contrariado. Gente, se for assim, não vai. Fique em casa. Mentaliza aquela pessoa, mentaliza Jesus, faz uma prece para ela, uma prece de coração, você vai fazer muito mais negócio. Mas ir somente para cumprir a obrigação social, melhor não ir, né? Porque aquele coitado ali, muito não raro, está ali precisando de ajuda, de orientação, às vezes está perturbado, às vezes não sabe nem que desencarnou. E de novo eu falo para vocês isso com muita propriedade, porque quantas vezes eu já atendi espírito dessa natureza aqui nas nossas reuniões. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Então ninguém me responde, ninguém fala comigo. Eu converso com todo mundo, eu estou lá em casa, lá ninguém me escuta. Ou às vezes ainda está ali apegado ao corpo físico. Aquelas pessoas que são muito apegadas ao corpo, que cultuam o corpo. Às vezes é enterrado junto, o espírito é enterrado junto com o corpo. Lógico que depois vai ser tudo auxiliado, né? Então, meus queridos,
Nós precisamos nos preparar para esse momento. Tanto para poder chegar aí no velório, quanto também quando chegar a nossa hora. Que dia chegará o nosso dia do nosso desencarne, não é? Ou será que alguém aqui acha que vai ficar para sempre aqui desse corpinho? Não vai não, viu? Eu vou contar um segredo para vocês aqui, vocês não espalham não, mas vocês vão morrer, viu? Um dia. Todo mundo vai. Não, é uma realidade, meus queridos. A morte faz parte da vida. Dia chegará do nosso dia do nosso desencarne, não sei quando. Mas uns vai viver aí, né? 70, 80 anos, 90 anos, 100. Sente uns quebradinhos. Tá que caquinho, pegando, custando. Uma hora vai ter que largar o corpinho. Não tem jeito, isso é uma lei natural. Esse corpo tem um tempo de vida útil. Chegará o dia que esse espírito vai ter que se desligar desse corpo. Nós temos que nos preparar, conversar mais sobre morte. A gente não fala sobre morte, ninguém gosta de conversar sobre morte. Você está conversando, vou te falar, como é que você vai querer seu funeral? O que é isso, rapaz? Você ficou doido? Como é que eu vou querer meu funeral? Não, bate na madeira, isola? Ué, tem que conversar. Você vai querer flores? Né? Espíritos, às vezes, não gosta das flores, aí tem gente que enche o caixão de flor. E tá com aquele monte de caixão, fica só a carinha de flor, assim, de flor. Que é um monte de cravo defunto. Gente que tem um catingão que trem lá. Eu falo isso para vocês porque os espíritos que se manifestam aqui falam. Nossa, pelo amor de Deus, tira aqui tanto de flor de cima de mim, não estou aguentando mais aquele cheiro. Reclama. Quer flor? Não, eu já falei, ó, quero umas florzinhas lá no pé, se quiser, põe lá no pé. Não deixa o mosquito ficar pousando em mim, não. Né? Se eu ainda tiver ela junto com o meu corpo. Quantas vezes, né? Às vezes a gente está naquela conversação fiada lá no velório, lá, a espiritualidade vai, ninguém faz uma prece, a espiritualidade vai, interfere e intui uma pessoa a rezar um Pai Nosso. Porque Pai Nosso é uma oração universal, todo mundo respeita. Aí vai um Pai Nosso, emenda no Ave Maria, aí faz o silêncio. É a oportunidade que a espiritualidade tem, os técnicos espirituais, de ir lá e seccionar, né, cortar os laços perispirituais, ou liames, como queira, os laços que ligam o perispírito ao corpo físico, para poder tirar o espírito daquele lugar e levar. Então, vai no velório, meus queridos. Vai com a mente aberta, com o coração aberto ali. E tem uma palestra também da minha autoria, depois assistam lá. Chama-se Velório na Hora do Adeus. Eu falo tudo. O que acontece na hora do velório? O que acontece na hora do enterro? O que acontece depois do enterro? O que a gente tem que fazer com os bens do falecido? Até isso. Então, tem um livro de Luiz Sérgio, psicografado pela médium Irene Pacheco, chama-se Na Hora do Adeus. Tem aí na biblioteca ou na livraria, caso queira adquirir também. Depois leiam esse livro. Importante, meus queridos, nós sabemos o que acontece na hora do velório, como que a gente tem que se proceder, até para nós também, tá certo? Mas sempre, velório, lugar de respeito, oração, tá certo? Sempre. Só um comentário ainda sobre a última questão. Vou dar uma... Como é que fala? Quando a gente fala de um filme, que a gente conta um filme, um pedaço de um filme, dá um... Vou dar um spoiler. Né? Só inventa uma palavra difícil em inglês, um spoiler para vocês. Nós estamos revisando um livro do Sérgio, que ele vai contar como é que ele entrou no Espiritismo. Aí vocês vão ver que é sério, que é só vendo que ele acredita mesmo. Que os fatos que aconteceram com ele, para ele adentrar no Espiritismo, ele já contou isso aqui em algumas palestras, no livro dele ele narra exatamente como foi. E aí não tem jeito de não acreditar, né, Sérgio? Com aquilo que aconteceu, não tem jeito de não acreditar. Uma pergunta que chegou aqui agora é o seguinte: uma pessoa desencarna sem ser a hora dela de desencarnar? Claro que sim. O Sérgio acabou de falar aqui do suicídio. O suicídio é um ato de uma pessoa que se autodesencarna, digamos assim, sem estar na hora dela. Então é possível sim. E usando inclusive do livre-arbítrio. E não é só, e agora vou assustar vocês,
Porque antes de André Luiz, a gente achava que o desencarne era apenas consciente, que é essa pessoa que vai lá e deliberadamente tira a vida. André Luiz nos fala que existe também o suicídio inconsciente. Olha só, uma pessoa desencarna antes da hora, inconscientemente. Ai, Jomar, como é que isso acontece? Acontece como o André Luiz conta que aconteceu com ele, que ele exagerou, comendo demais, bebendo demais, fazendo sexo demais, não sei o que demais. Ele acabou com o organismo dele e desencarnou 8 anos antes do planejamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso corpo, porque a gente pode estar suicidando inconscientemente e desencarnando antes do momento planejado por descuido. E não é só assim, tem outras formas também, né? Inclusive, olha só, por causa de imperícia do outro, por causa de outras pessoas ali que, por exemplo, vão fazer um desencarne seu que ainda não estava na hora correta. Ah, isso acontece? Acontece. Nós, quando reencarnamos com todas as possibilidades da vida material. Olha o que Kardec fala no Livro dos Espíritos. Pergunta número... É o capítulo que ele vai tratar exatamente do retorno da vida corporal. E logo no começo aqui, ele pergunta sobre exatamente se o espírito pode aproximar ou retardar essa hora. E a resposta é a seguinte: pode se apressar solicitando por seus votos, pode também retardar, que recua diante das provas. Ah, não, aqui está falando da encarnação, desculpa. A desencarnação é aqui, ó. Pergunta 400... Ah, eu perdi. Aqui. Vou ter que localizar de novo, gente. Momento fatal. Deixa eu localizar novamente. Mas, enquanto eu localizo aqui, a questão é o seguinte: fala que o momento, morrer, é fatal, o momento é fatal. Só que o espírito, pode ter intuição desse momento, algumas vezes, que os espíritos podem influir nesse momento, mas que a morte só é definida naquele momento fatal. Deixa eu só achar para ler a pergunta para vocês aqui. Fatalidade. Momento da morte, página 264 nessa edição. Está aqui. 853. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para cair no outro. Parece que elas não poderiam escapar da morte. Há nisso uma fatalidade? Pessoas que não conseguem escapar da morte? Não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. Ou seja, todos nós vamos morrer um dia, num instante qualquer. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele se livrar. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morremos senão na hora chegada. Não, tu não perecerás, e disso tem exemplos. Mas quando é chegada a tua hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Deus sabe antecipadamente qual o gênero de morte que partirás daqui. E frequentemente o teu espírito sabe também, porque isso lhe é revelado como se faz de tal ou tal existência. Então, o que ele está falando? Existe um planejamento espiritual, e que a gente sabe que a gente fez um planejamento para viver, 60, 70 anos, que isso pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, de acordo com o que a gente vive, com o que a gente cuida do nosso corpo. Mas isso está dentro de uma programação espiritual, a não ser que você,
com seu próprio livre-arbítrio, abrevie essa programação espiritual. E outra coisa, programação espiritual não é destino. A gente sabe que muitos espíritos, inclusive missionários, contam inclusive a respeito de Chico Xavier, que a vida dele foi prolongada por causa do trabalho que ele estava fazendo e da necessidade de ter isso aí. Então, por exemplo, ele reencarnou para escrever 30 livros, aí depois fez mais 30, mais 30, mais 30, e publicou quase 500 livros. Então, há um programa, há um planejamento. E, infelizmente, a maioria de nós não consegue cumprir, né? Tem um outro livro de André Luiz que ele fala de espíritos completistas, que são aqueles espíritos que conseguem completar a programação espiritual. E são raríssimos, são raríssimos. Bom, meus queridos, nosso tempo já praticamente se esgotou, mas só completando aqui agora sobre a questão do suicídio inconsciente ou suicídio involuntário, importante colocar isso aí realmente, porque quando se fala em suicídio, a pessoa fala assim, não, é aquela pessoa que cometeu um suicídio, ou seja, deu um tiro na cabeça, se enforcou, pulou da ponte, enfim. Mas nós temos, o Gilmar lembrou muito bem, do suicídio inconsciente ou suicídio involuntário, aquela pessoa que tira a sua própria vida, né, mas não quer morrer. É aquela pessoa que está fumando, está bebendo, está usando drogas, tem uma vida desregrada. Lembrou muito bem de André Luiz, que ficou durante longos 8 anos ainda nas regiões umbralinas, que quando resgatado pelo ministro Clarence Lísias, chegando ao hospital, no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, e eu escutando os comentários, falei, que pena que nosso irmão chegou aqui pelo suicídio, né? Que isso, eu suicidei não, eu era médico. Eu era médico, suicidei não. Suicidou sim, você bebia demais, você comia demais, você tinha uma vida desregrada, você era muito nervoso, muito bravo, olha os bravinhos aí, ó, né? Então, nós temos que tomar cuidado, sim, porque tem sequelas também. Então, a pessoa, eu falo muito a questão do vício, sabe, meus queridos? E eu falo sobre isso nessa minha palestra, suicídio e suas consequências. Depois assistam lá para vocês verem. Porque lá eu falo do suicídio voluntário e falo também do suicídio involuntário ou suicídio inconsciente. Então, a pessoa está aqui, fumando, está bebendo, usando drogas, desencarna, é considerado um suicida no plano espiritual. Vai reencarnar com sequelas, ou seja, sofre 3 vezes. Sofre aqui, enquanto encarnado, porque você está aqui, né, destruindo seu corpo físico, você fica doente, pega um câncer, por exemplo, tá certo? Um pulmão, sei lá, né? Chega no plano espiritual, suicida. Sofre lá enquanto suicida. Depois reencarna com problemas de saúde. Então, é 3 sofrimentos por causa de um suposto prazer, né? Então, não compensa não, viu, pessoal? Vamos rever esses nossos conceitos aí, realmente, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, com certeza sim, mas tem a lei de ação e reação. E aí, né, depois a gente vai pagar um preço muito caro por isso, tá certo? Felizmente, nosso tempo já se esgotou, mas eu quero agradecer, né, primeiramente ao Gilmar pela bondade de estar aqui sempre conosco aqui, e a todos vocês por estarem sempre conosco aqui nos nossos estudos, também cumprimentando e agradecendo aqui aos nossos queridos amigos internautas. Que Jesus possa nos abençoar sempre, meus queridos. Grande abraço a todos. Muita paz.